Bom, então, neste momento, para a palestra de abertura do Metro Alimentos 2025, Microbiologia, convido ao palco como moderadora a senhora Liliane Denise Miranda Menezes, fiscal agropecuária do Instituto Mineiro de Agropecuária. Bem-vinda, Liliane. Só apresentando-a, Liliane é médica veterinária da UFMG, especialista em microbiologia de alimentos, mestre em tecnologia e inspeção de produtos de origem animal. É doutora em ciência animal, fiscal agropecuária do Instituto Mineiro de Agropecuária. É supervisora de laboratórios de segurança microbiológica em alimentos, LSMA e IMA de Minas Gerais. É membro efetivo da Comissão Permanente de Análise e Revisão de Atos Normativos do IMA, é coordenadora da Comissão Permanente de Laboratórios Agropecuários do IMA, é coordenadora de trabalhos científicos junto a instituições parceiras da UFMG, UFV, EPA-MIG, Embrapa Gado de Leite e da Fiocruz. Bem-vinda novamente, Liliane. E para apresentar o tema A Evolução da Indústria de Alimentos na Perspectiva da Microbiologia, convido ao palco novamente o Ramon da Silva Rocha, professor pesquisador da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Só já apresentando, o Ramon é professor doutor na Universidade de São Paulo, USP, lotado no Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e pesquisador associado do Food Research Center. É professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e pesquisador associado do Food Research Center. Possui doutorado, além de doutorado em Tecnologia de Alimentos, mestrado em Ciências e Tecnologia de Alimentos e especialização em Gestão da Segurança de Alimentos e Qualidade Nutricional. Bom, bem-vindo, Ramon. Ótima apresentação para você. Eu vou cronometrar o tempo pelo celular. Tá ótimo. Esse vermelho é o mouse, o laser, né? Bom, novamente, olá, bom dia a todos. Fui muito breve na minha introdução, porque se eu fosse falar seriam 2 palestras, porque o professor gosta muito de falar, né? Então agora a gente vai ter a oportunidade de discutir um pouco mais e até mesmo para eu me apresentar para vocês. Como fui apresentado então brevemente, sou professor Ramon, da Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências Farmacêuticas. Não sei se todo mundo aqui teve a oportunidade já de conhecer a USP, né, a cidade universitária que fica no Butantã. Então, só para a gente poder se localizar, é um campus muito bonito, muito grande, né? Então, assim, vale a pena a visita, vale a pena vocês conhecerem. Estou lá em torno aí de 7 meses, tive a oportunidade de ingressar no corpo docente há 7 meses, e já professor universitário ele entra e já começa a trabalhar demais, né? E aí já comecei a ser inserido em alguns grupos de pesquisa, a qual eu convido vocês a conhecerem, né? Por exemplo, o nosso programa de pós-graduação Sistema Integrado em Alimentos, e também o Food Research Center e o NUME, que é o Núcleo de Microbiologia e Tecnologias Emergentes. E aproveito aqui também a oportunidade de deixar aberto aí para todo mundo, primeiro, que quiser conhecer a nossa universidade, o nosso espaço, e também pessoas que estejam interessadas em ingressar na pós-graduação, mestrado e doutorado. Estou à disposição aí para quem tiver interesse ou conhecer alguém que tenha interesse, tá bom? Então, só para nós voltarmos aqui, o tema da minha palestra, Evolução da Indústria de Alimentos na Perspectiva da Microbiologia. Quando eu recebi o convite, a princípio foi um desafio muito grande, porque eu enxergo que é um tema, um assunto muito mais filosófico e histórico do que técnico por si só. Então, eu tentei, dentro desse tempo que nós temos aqui, inicial, abordar os principais aspectos para a gente entender, de fato, de onde nós viemos e o que nos fez
tornarmos o que nós somos hoje. Então, vocês vão ver que é uma apresentação que ela norteia muito mais conceitos do que aplicações técnicas em si, mas, ao mesmo tempo, ela abre pontos de vista muito interessantes para possíveis discussões, né? Bom, então, novamente, só agradecer à Remesp pelo convite. Como eu já falei anteriormente, para mim foi um prazer. Eu estou muito feliz de ver esse auditório aqui praticamente cheio, de pessoas que eu conheço o trabalho, não conheço pessoalmente. A própria professora Maria Tereza Destro, que eu tive o prazer de estar atualmente no mesmo laboratório ao qual ela construiu muitas coisas importantes. Então, é uma honra estar aqui com todos vocês novamente, tá? Bom, sem mais delongas, vamos então iniciar aí a apresentação. Alguma dúvida até aqui? Então, assim, eu sou professor, então, por mais que seja uma palestra, se alguém tiver alguma observação durante, né, fique à vontade para fazer esse questionamento, porque às vezes o professor se sente muito sozinho e acha que ele está falando para a parede. Então, não se preocupem em ter alguma dúvida pontual e falar durante a palestra. Tudo bem? Bom, então, vamos começar aqui uma breve reflexão. É importante lembrar que, assim, eu não sou filósofo, longe disso, não tenho essa capacidade, mas eu gosto da gente sempre pontuar e trazer a discussão para um lado um pouco mais social, né? E eu começo com uma reflexão muito interessante, que, assim, a história da alimentação ela é paralela à história da humanidade. Então, esse primeiro ponto é muito importante, porque já faz a gente pensar que tudo que nós vamos discutir durante o evento, nesses 2 dias de evento, ele tem relação com o que foi construído ao longo da história da humanidade, né? E, acima de tudo, obviamente, com a importância que isso tem em termos de saúde pública e também de inovação tecnológica. Então, obviamente, a história da alimentação é paralela à história da humanidade, assim como a história da microbiologia, né? Então, quando a gente pega alguns relatos antigos, por exemplo, então eu tenho lá nos egípcios, né, quais foram as primeiras observações da microbiologia na história da humanidade. Então, por exemplo, os egípcios protegiam as tumbas, né, com os poros de aspergilos. E tem diversos outros casos muito interessantes que ainda eram conhecimentos empíricos, mas ali já existia conceito de microbiologia muito aplicáveis. Por exemplo, na Bíblia tem relatos que era proibido a alimentação, o consumo de certos tipos de carnes que eles poderiam causar doenças para as pessoas. Eles não sabiam o que causava, mas sabiam que ali poderia existir algum tipo de problema. E a gente vai adiante, né? Na Grécia, 400 anos antes de Cristo, por exemplo, o Túcídides ele verificou que os pacientes que sobreviviam à praga ficavam protegidos e poderiam cuidar dos outros pacientes. Conceitos empíricos de resistência, né? E a gente consegue ir além, por exemplo, na China, sandálias mofadas para o controle de infecções bacterianas nos pés. E, por fim, aqui na Roma, né, há 100 anos depois de Cristo, Marcos Varro, que ele era um filósofo italiano, ele alertava que diminutas criaturas de certos ambientes entravam no corpo e causavam doenças. Então, a gente vê que, de fato, ele era filósofo, porque ele traduziu coisas pequenas e invisíveis para diminutas criaturas. Então, de fato, ele é filósofo e comprovou através dessa frase. Então, vamos lá. Pode. Professor, fala rápido, eu vou me controlar. Vamos lá. Respirou? Então vamos. Vou beber água também, eu vou aproveitar que você bebeu, eu vou beber. Você não respira, meu filho. Coitada, ela está com a mão super rápida, já se perdendo ali. Não, eu não perdi mais. Agora eu vou dar a palestra olhando para você, eu vou ver se você está acompanhando os movimentos. Vamos lá? Bom, então, seguindo. Aqui, antes da gente iniciar, eu queria deixar como sugestão de leitura um livro muito interessante, que ele trata sobre a história, né, da comida como cultura, ou seja, como a alimentação ela esteve presente ao longo da história da humanidade. E nesse livro é interessante que ele traz alguns relatos, ainda que muito superficiais e não necessariamente técnicos, sobre como a presença da microbiologia sempre esteve muito ativa na história da alimentação. Então, tem relatos empíricos lá, por exemplo, da utilização de fogo para você aumentar
a validade de determinado alimento, enfim. Então, é um livro bem não técnico, tá? Ele é muito mais histórico e filosófico, social do que técnico por si só, mas vale a pena essa sugestão de leitura. Bom? Então, muito palmas aí, ficou muito bom. Vou seguir nesse ritmo, ok? Então, vamos lá. Bom, antes da gente falar, então, sobre a importância da microbiologia na história da indústria de alimentos, é importante a gente entender, de fato, qual que é a importância da microbiologia para a indústria de alimentos. E aqui, obviamente, eu vou pontuar casos isolados, né? Vocês, como profissionais aí com outros conhecimentos, vão saber identificar, mas aqui eu trouxe alguns que eu particularmente identifico como sendo um dos principais, né? Bom, então a microbiologia de alimentos, primeiro de tudo, ela tem uma importância na garantia da segurança de alimentos e, por que não, na segurança alimentar. E aí eu já vou pedir perdão pelo trocadilho da imagem, mas eu achei interessante de colocar. Então, através da microbiologia de alimentos, por exemplo, a gente consegue ter a prevenção de doenças, monitoramento de contaminações, e aí monitoramento de contaminações estamos falando desde a matéria-prima, na indústria, no transporte, no armazenamento, na casa do consumidor, né? E também, obviamente, o controle de surtos alimentares através da microbiologia forense. Então, aqui é o primeiro pilar que eu trago para destacar a importância da microbiologia na indústria de alimentos. Existem diversos outros benefícios, como, por exemplo, controle da qualidade e a validade comercial, né, o conhecido vida de prateleira, shelf life, por exemplo. Então, a microbiologia tem uma função muito importante em avaliar a carga microbiana e também de micro-organismos deteriorantes. A gente consegue prever a validade comercial através da microbiologia preditiva também, e tem os conceitos aí de termobacteriologia, que é uma aula que eu particularmente gosto muito de dar para os alunos. Eles não necessariamente gostam tanto, mas é um tema muito interessante que a gente consegue, através da microbiologia, prever o comportamento do alimento ao longo da sua estocagem. E, obviamente, o estudo da interação entre o micro-organismo, a matriz alimentícia e a embalagem. Perfeito. Mas tem como ligar o microfone, por favor, gente? E, obviamente, a microbiologia ela é base para normas e legislações. Então, muitas normas, muitas legislações são pautadas em parâmetros microbiológicos, em exigências que eu preciso ter dentro de um alimento para que se construa e sirva como pilar para a construção dessas normas. Então, por exemplo, poderia falar aqui, por exemplo, que a microbiologia também sustenta diversos órgãos, diversas agências, da Anvisa, MAPA, FDA, entre outras, e também vai servir como base para a construção e atualização das normas já existentes. Bom, existem outros benefícios, né, mas antes eu queria trazer a gente para uma reflexão, para uma viagem no tempo, que é, de fato, o tema da palestra de hoje, né? Bom, como ocorreu a evolução da indústria de alimentos na perspectiva da microbiologia? Para começar essa fala, a gente pode falar lá da era pré-histórica, né, 10 mil anos antes de Cristo. Nessa época, a alimentação ela era baseada principalmente na caça, na pesca e na colheita, né, de vegetais, por exemplo. O consumo de alimentos ele era imediato. Então, os alimentos que eram caçados, coletados, por exemplo, eles tinham um consumo imediato, ou seja, sem nenhum tipo de tratamento, né? Então, até porque você não tinha o conhecimento para determinadas ações, né? E aqui começaram as primeiras observações empíricas, então estamos falando aí de 10 mil anos antes de Cristo, de que os alimentos, eles estragavam, azedavam, só que as pessoas não entendiam o porquê. Como assim eu cacei um animal e daqui a um dia, daqui a algumas horas, eu não consigo mais consumir? O que acontece se na teoria ele ainda está visivelmente ainda apresentável, né? Então aqui foram as primeiras observações empíricas sobre deteriorações de alimentos. Aí a gente vai um pouco além, na Revolução Agrícola, que aqui foram o início da domesticação de animais e de plantas, e olha que interessante, estabelecimento de comunidades agrícolas.
Então, aqui começaram, de fato, a ter a necessidade de estocar alimentos para atender uma determinada comunidade. E, ao mesmo tempo, esse conhecimento, essa necessidade de estocar alimentos, trouxe alguns outros conhecimentos para a microbiologia de alimentos. Como, por exemplo, as primeiras formas de conservação, secagem, defumação, salga. Poderia citar algumas outras, mas eu trouxe só alguns exemplos para a gente entender que isso daqui já começou a ser entendido como uma possibilidade de extensão de validade de um determinado produto. E também conhecimento sobre fermentações naturais, sem saber que eram causadas por micro-organismos. Então, se a gente pegar a história do iogurte, por exemplo, tem 50 mil versões, né? Mas uma delas é, por exemplo, que o leite era armazenado em sacos que eram feitos com estômagos de animais ou então em jarros de barro. E os nômades, né, eles transportavam esse leite ao longo das suas viagens e, ao final, viam que o leite não estava mais da forma natural. Então, assim, houve um tipo de fermentação, só que eles não entendiam o porquê. Então, aqui foi nessa época que começou a ter esse tipo de conhecimento e de observação. Tá? Se formos um pouco além, nas antigas civilizações, e aqui estamos falando, por exemplo, do Egito, da Mesopotâmia, entre outras, né? Iniciou, então, o desenvolvimento de técnicas como, por exemplo, produção de pães fermentados, cervejas, vinhos, ou seja, produtos fermentados, que mais para frente seriam produtos extremamente, altamente produzidos. Então, eles começaram a entender o conceito de fermentação já nessa época, né? Obviamente, estamos falando ainda de forma muito empírica, né? Então, são aí os primeiros registros, de fato, sobre a existência de alimentos considerados alimentos vivos. Chegamos na Idade Média, né? Na Idade Média, então, a gente teve um fortalecimento de práticas fermentativas. Então, produção de queijos, produção de iogurtes, kombuchas, vinhos e etc. passaram a ser cada vez mais difundida o conhecimento da produção desses produtos. E também os alimentos fermentados passaram a ter uma importância muito grande, né, em tempos de escassez e também de guerra, porque eles observavam que o produto fermentado ele tinha, além de uma característica sensorial diferenciada, ele conseguia também ter um maior tempo de duração, por exemplo, em alguns casos específicos. Então, aqui começou a intensificar, de fato, esse conhecimento. E começou, principalmente, a relação entre higiene e saúde. Eles começaram a observar que determinada pessoa passava mal se consumia um alimento de tal jeito. Se ela consumisse um alimento de uma forma diferente, ela não passava mal. Então, vocês estão vendo que são conhecimentos muito baseados aí no achismo, mas que, ao mesmo tempo, são bases até científicas muito importantes, né? E os mosteiros, nessa época, eles foram centros de produção e inovação alimentar. Porque o mosteiro ele servia... Os mosteiros eles eram pioneiros na estocagem de alimentos, na produção e também na estocagem, porque eles recebiam muitos viajantes e eles tinham que ter alguma forma de armazenar esses alimentos internamente para atender o público que ia chegando das viagens ao longo do tempo. Então, aqui eles começaram a estudar e identificar formas de armazenamento de alimentos que a gente traz como conhecimentos até hoje. Bom, Renascimento até o século XIX. Aqui a gente começa, então, a entrar um pouco mais no que nós conhecemos e o que nós temos nos dias atuais. Tá? Bom, primeiro, a evolução da ciência natural e os primeiros experimentos com conservação. Foi um período muito importante porque Nicolas Appert, né, inventor lá da apertização dos alimentos enlatados, que foi o que implementou o conceito de que, se eu aplicar um tratamento térmico, obviamente não tinha esse termo, se eu aplicar calor a produtos engarrafados, eu consigo aumentar o shelf life, a validade comercial do meu produto. Então, aqui foram os primeiros conceitos, os primeiros conhecimentos de aplicação industrial para você melhorar a qualidade microbiológica de alimentos. Então, foi um marco muito importante
o Nicolas Aperti. Teve o surgimento da refrigeração, também nesse período, e, obviamente, como todos conhecem, o Louis Pasteur, que trouxe conhecimentos muito importantes e que a gente vai falar agora. Bom, Louis Pasteur, como alguns de vocês já sabem, ou todos vocês sabem, ele trouxe, por conta de demandas produtivas da época, ele começou, então, a estudar de forma mais intensa a microbiologia e qual era a interação dela com o produto. Além disso, também, Pasteur, ele trouxe o conceito de que as doenças são causadas por micro-organismos, de forma mais científica. Ele trouxe o conceito da biogênese, ou seja, o micro-organismo ele não surge do nada. Ele vem por conta do metabolismo, né, e desenvolvimento a partir de outros, porque antigamente acreditava-se que simplesmente ele surgia. Então, Pasteur trouxe esse conhecimento. E o principal deles, para nós, da indústria de alimentos, que é a teoria da pasteurização por conta de erros no processo produtivo em indústrias de cerveja e de vinho. Então, ele foi consultado e, a partir dali, ele começou a entender de que, se eu aplicar um calor em determinado tempo e temperatura, o famoso binômio tempo e temperatura, eu consigo garantir a segurança e a qualidade nutricional do meu produto por mais tempo. Então, aqui, a partir de Pasteur, foi um divisor de águas para a nossa indústria de alimentos e bebidas. E aí a gente chega no início do século XX, período muito importante, porque é um período pós-revolução industrial. Obviamente, a revolução industrial ela veio muito antes disso, né? Mas aqui é um período pós-revolução industrial de que antigamente tinha um perfil diferente. Então, as comunidades agrícolas elas produziam os alimentos e consumiam dentro da própria comunidade. E com a Revolução Industrial, a gente teve uma transferência de massa das populações da área rural para a área urbana. Consequentemente, aqui veio a necessidade de aumentar e ampliar a escala da produção de alimentos para atender exatamente esse fenômeno de transferência de pessoas. Então, por exemplo, o início das grandes indústrias de alimentos ela veio nesse período. Só que, obviamente, aqui trouxe diversos outros pontos muito importantes. Ao mesmo tempo que a gente teve o surgimento dessas grandes indústrias, né, por conta da Revolução Industrial, começou a ter, de fato, uma preocupação mais sistemática e ativa sobre conceitos de controle de qualidade dentro dessas indústrias. Então, se eu amplio a minha escala de produção, consequentemente, a chance de eu ter erros nessa produção ele aumenta, né? Porque eu estou envolvendo mais etapas, mais processos e mais matérias-primas. Então, aqui nesse período começou essa preocupação, né? Por exemplo, a produção de culturas puras para fermentação também veio nesse período. Então, identificação desses micro-organismos, isolamento e aplicação deles para a elaboração de determinados produtos. Estudo mais intensificado e massivo sobre os patogênicos, ou seja, estudando os micro-organismos que, de fato, possam causar doenças caso sejam consumidos. E, como eu falei, né, lá no início do século XX, desenvolvimento de métodos que são extremamente importantes até hoje. Então, métodos de esterilização, refrigeração, congelamento, embalagens herméticas, e eu poderia falar aqui diversos outros. Então, todas essas evoluções para a indústria de alimentos, elas vieram nesse período. Aqui como exemplo, né, para vocês verem, essa foto aqui é de 1910, em torno disso, né? É uma indústria de presunto, tá, nos Estados Unidos. E aqui são fiscais, né, fazendo o controle de forma ainda muito superficial, né? Então eles enfiavam ali um ferro no produto, viam se o aroma estava de acordo, se a textura estava de acordo ou não. Então aqui eles estavam fazendo os primeiros passos de uma fiscalização em uma indústria de alimentos. Então olha que interessante, eles fazem aqui o controle, aqui do lado já embala mesmo, né? Mas são aí uma forma de representar para vocês de que nessa época começou essa preocupação e de fato essa aplicação na indústria de alimentos. Coisa que antes, obviamente, ela simplesmente não existia, né? Veio por conta dessa demanda do aumento da escala industrial.
Outra foto bem interessante, ainda não antes, é um estudo de caso bem legal do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Aqui é um documento de 1912 sobre um caso de contaminação em frascos de ketchup. Por que eu trouxe essa imagem? Para a gente entender de que, mesmo há mais de 100 anos atrás, após esse período que eu mencionei anteriormente, todas essas questões já eram vistas como necessárias de serem debatidas e principalmente divulgadas, para que as pessoas tomassem conhecimento. Então, aqui é um documento de 1912, como eu falei, fizeram análise em lotes de frascos de ketchup, e lá relatava, por exemplo, 75 leveduras e esporos por 1/60 de milímetro cúbico, totalmente diferente da forma como a gente vê hoje, né? A gente tem que fazer muita conta aqui para tentar identificar o que é isso. Eu, particularmente, fiz muita conta. E ele traz também, olha que legal, 170 milhões de bactérias por centímetro cúbico e filamentos de mofo presentes em 85% das embalagens. E eu acho legal a forma bastante educada que esse documento retratava esse produto antigamente. Ele trazia como substância vegetal imunda, pútrida ou decomposta e, portanto, passível de apreensão para confisco. Ou seja, ele já fala que o alimento está ruim e ele ainda humilha o produto, né? Obviamente que são outros tempos, né? Mas aqui era muito importante para a época, ele precisava impactar para que as pessoas começassem a observar a importância de você fazer o controle disso daqui na indústria de alimentos. Aí a gente vai adiante, eu trago para vocês uma outra foto, são inspetores apreendendo e queimando caixas de ovos contaminados, também lá em torno de 1910. Então aqui era um caminhão de transporte, obviamente sem refrigeração, né? E aqui são os inspetores fazendo apreensão e provavelmente aqui o funcionário nada muito feliz com o que estava acontecendo, né? Aqui essa parte é bem importante porque é uma lei de 1906 assinada pelo presidente, até então presidente dos Estados Unidos, Theodore Roosevelt, tá? Que ele trata sobre o impedimento e a fabricação, venda ou transporte de alimentos, medicamentos, bebidas alcoólicas adulteradas, mal rotuladas, venenosas ou nocivas e para regular o tráfico. Então, aqui é o primeiro documento, um dos primeiros documentos relatados e históricos que traz essa preocupação com a produção, armazenamento e transporte dos alimentos. E olha que interessante, nessa data, em 1906, esse documento deu origem à Food and Drug Administration, né? Então, foi aqui, através da assinatura do presidente Theodore Roosevelt, através dessa lei, que surgiu a FDA, né? E aqui também é bem interessante porque é uma carta, né, para o presidente Roosevelt, também nessa mesma época, em 1906, do Upton Sinclair, que ele expressa o apoio à presença de inspetores federais nos frigoríficos. Então, ele já relata que é necessário que tenham inspetores federais nesses frigoríficos. E ele fazia como sugestão que esses inspetores estivessem de forma escondida, né? Assim como ele fez para escrever o livro The Jungle, que na época foi uma crítica social muito importante, mas que ao mesmo tempo serviu como base de você demonstrar a qualidade precária que as fábricas tinham na produção de alimentos, né? Então, esse livro foi uma crítica social nos Estados Unidos muito forte e que foi até uma certa indireta para o presidente Roosevelt da época, e que ele trazia... o presidente Roosevelt simplesmente disse para o Sinclair, fala para ele ir para casa e deixo aqui fazendo o meu trabalho, né? Por favor. Porque ela está assim, né? Mas já estou caminhando também para o final. Então. Bom, aí vem o período pós-guerra, que aqui no período pós-guerra uma alta globalização de alimentos, a indústria começa a se voltar muito mais para a questão da segurança dos alimentos, né? E a microbiologia passa a atuar tanto na inovação quanto na segurança de produtos. Então, aqui é um marco muito importante, que não somente a saúde pública é importante, mas também a inovação desses produtos que nós vamos produzir.
Bom, chegamos em 1990 ao ano 2000. O início, né, da famosa biotecnologia na indústria de alimentos, ou seja, controles de micro-organismos benéficos, como eles podem atuar nos produtos para que gerem produtos benéficos para o consumidor. E nos tempos atuais, temos aí o desenvolvimento de produtos fermentados. Aqui eu poderia citar diversos benefícios da microbiologia na indústria atual, obviamente, além da segurança de alimentos. Então, por exemplo, são muito utilizados para melhorar sabor, textura e conservação através do metabolismo, produção de larga escala de diversos produtos com uma importância econômica muito grande. E, obviamente, a gente começa a caminhar, então, do passado para agora. Então, tem a inovação e biotecnologia, como eu falei, criação de alimentos funcionais, probióticos, simbióticos e pós-bióticos. Temos aplicação de enzimas para modificação de ingredientes, uso de micro-organismos modificados, quando que há 100, 50 anos atrás a gente imaginar que a gente consegue modificar o metabolismo do micro-organismo para produzir um efeito que nós queremos, né? E avançamos um pouco mais, a gente começa a ter, então, uma introdução muito forte de inteligência artificial, de ferramentas rápidas para controle, né, que são tópicos que nós vamos ver ao longo do evento. E chegamos, de fato, na microbiologia da indústria atual, que temos a inteligência artificial como ferramenta na informação de detecção de patógenos. Nós temos testes rápidos, monitoramento ambiental, microbiologia preditiva e, principalmente, a qualidade 4.0 na microbiologia dentro da indústria de alimentos. Então, a gente consegue observar que, ao longo do tempo, a microbiologia ela sempre esteve presente. Inicialmente de forma muito empírica, e ela foi se descobrindo e sendo descoberta, né, por conta, a princípio, de conhecimentos muito empíricos, mas que, ao mesmo tempo, eles eram muito científicos. E que foram base fundamentais para que a gente tenha o que nós temos hoje, em termos de legislação, em termos de segurança e também de inovação. E, obviamente, que sem a microbiologia, a indústria de alimentos ela seria cega diante dos perigos invisíveis. Ela é a base da segurança, da inovação e da confiança que temos em cada alimento que nós consumimos e, principalmente, ofertamos para as pessoas e para os consumidores. Muito obrigado pela apresentação. Eu acho que deu tempo certinho, né? Aqui no meu deu 29,31. É que eu treinei muito para concurso, aí você tem que fazer muito tempo. Muito obrigada. Muito obrigada, Ramon, pela apresentação, muito enriquecedora. Tomar o seu lugar, passar a palavra para a moderadora, Liliane, para iniciar o debate, as discussões, e depois a gente abre para as perguntas da plateia. Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui representando a Remesp nesse evento, que é um dos primeiros que serão dos vários que virão por aí. E a gente conta com a presença de todos vocês. Tá? Bom, eu queria parabenizar o palestrante pela brilhante apresentação, mostrando a importância da microbiologia como uma ferramenta para a saúde pública, né? Hoje se fala muito em saúde única, né, em que abrange vários aspectos, não só da saúde pública, mas também do ambiente, da indústria, todos os processos de fabricação em si de alimentos. Mas é muito relevante, quando você mostra a história da microbiologia, o quanto que nós fomos cobaias também de várias tentativas, né, de diagnóstico, e que muitas pessoas pereceram em função da falta de conhecimento nos momentos mais drásticos da história da humanidade, né? Então, a gente diz o seguinte, se existisse um microbiologista, por exemplo, né, naquela feira de Wuhan, né, e que tivesse lá presente, ou um fiscal de alimentos, naquele momento, em 2020, talvez não teríamos tido o surto de coronavírus, em que tantas pessoas morreram, né? Então, assim, nossa presença hoje aqui ela é muito relevante para
para toda a sociedade, né? Então, eu parabenizo esse histórico maravilhoso que foi dado aqui. E eu gostaria de fazer apenas, assim, a princípio, né, não sei se teremos agora perguntas, mas eu gostaria de fazer uma pergunta que eu cheguei a anotar aqui, né? Primeiro, o que seria os alimentos pós-bióticos? Você pode dar uma orientação para a gente? Voltou. Bom, alimentos pós-bióticos é um conceito emergente. Na verdade, ele não é tão antigo. Na verdade, ele não é tão novo, mas, ao mesmo tempo, começou a ser estudado há pouco tempo. Então, basicamente, o que é? Foi identificado que, obviamente, a gente sabe do conceito de probiótico, então são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidade adequada, conferem benefício à saúde, né? Só que aí tem um ponto de discussão importante, que começaram a ver que não necessariamente eu preciso do micro-organismo vivo para que ele gere o benefício à saúde. Ou seja, o fruto, né, os metabólitos que ele produziu ao longo da sua fermentação, por exemplo, ou até mesmo frações da sua estrutura celular, elas também são capazes de gerar benefícios à saúde do consumidor. Então, aí veio o conceito de pós-biótico, ou seja, eu não preciso mais dele viável no alimento. Eu simplesmente posso ter o micro-organismo morto, mas o que de fato vai ser importante para gerar benefícios à saúde são o que ele produziu ao longo da sua vida, né, digamos assim. E aqui a gente tem diversas vantagens. Por exemplo, quando eu falo de alimentos probióticos, eu tenho que ter, obviamente, cuidados em garantir que a viabilidade dele seja acima de 10/6 do primeiro ao último dia de estocagem. Então, eu tenho preocupações com refrigeração, com transporte, armazenamento. No caso do pós-biótico, eu facilito algumas etapas, porque eu não preciso dele vivo. Então, eu posso ter um alimento armazenado, por exemplo, em temperatura ambiente. Eu posso ter um processamento térmico mais drástico, visando a eliminação de um patógeno, e não preciso me preocupar necessariamente com a viabilidade de um probiótico, né? A interação do micro-organismo vivo com a matriz alimentícia ela é muito menor, então eu tenho mais facilidade de manter as características sensoriais do meu produto. Enfim, então os pós-bióticos têm diversas vantagens e benefícios. Obviamente, eu não estou aqui falando que pós-biótico é melhor do que probiótico, são conceitos totalmente diferentes, mas é esse conceito que está sendo muito estudado hoje em dia, né? Então, eliminar um micro-organismo através de determinada técnica, por calor ou o que seja, e o importante é o que ele produziu ao longo da vida dele, né? Então, por exemplo, eu poderia aplicar uma pasteurização no iogurte, num leite fermentado probiótico após a sua fermentação, antes dele ir para o mercado. Então, eu faço a fermentação dele na indústria, aplico um tratamento térmico, né, nele após a fermentação, e depois ele é ofertado para o consumidor, coisa que, se a gente falar de um leite fermentado convencional, é meio loucura, né? Você aplicou um tratamento térmico depois de colocar o probiótico. Então, pós-bióticos vem nessa pegada aí, está sendo cada vez mais estudado. E só, se eu tiver tempo de falar 1 minuto sobre uma outra coisa, é a atenuação de probióticos, que é uma linha de pesquisa que eu estou desenvolvendo na USP, que é você submeter o probiótico a condições subletais. O que é isso? Então, vamos pensar no binômio tempo e temperatura de 72 por 15 segundos, pasteurização. Eu vou submeter o probiótico a temperaturas quase próximas do limite dele ser morto, né? Então, por exemplo, 65 graus por, sei lá, 3 segundos. Então, eu vou atenuar, ou seja, eu vou quase matar, só que vou deixar ele ter a capacidade de se regenerar posteriormente. E nessa regeneração celular, na teoria, a gente tem uma célula mais forte e com mais possíveis aplicações tecnológicas. Então, ele vai formar mais compostos bioativos, o perfil de pós-acidificação num leite fermentado, por exemplo, vai ser menor. Então, também tem essa outra linha de estudo, que é a atenuação de probióticos, que está sendo bastante estudada, que é o que eu trabalho na USP também. Interessante. Agora, eu queria uma opinião sua a respeito dessa utilização. Como é que você acha, então, que nós vamos ter, se nós vamos ter, então, o acolhimento dessa tecnologia, considerando que a gente importa critérios de fiscalização? Ou seja, hoje nós avaliamos uma qualidade de um iogurte baseado na
quantidade de micro-organismos benéficos que ele possui. Uma vez aplicada essa tecnologia, como é que você vê? Você acha que é possível a aquisição dessa nova tecnologia e o acolhimento das organizações fiscalizatórias para a nova tendência do produto no mercado? Perfeito. Acredito que sim. Já existem produtos pós-bióticos. No Brasil, não lembro de ter visto. Se alguém já viu, pode sinalizar, mas eu particularmente não lembro. Mas eu acho que é possível, né? Muito por conta da demanda de que cada vez mais a gente precisa ter inovação de produtos, né? E na medida do possível, reduzir custos com transporte e etc., né? Ao mesmo tempo que você ainda oferte um produto que seja benéfico para o consumidor, por exemplo. Em termos dos órgãos de fiscalização, talvez fazer uma adaptação para esse tipo de produto, né? Então, por exemplo, se eu tenho um pós-biótico, então seria um controle inverso. Em vez de eu verificar a viabilidade, eu verifico se ele não está presente, por exemplo, né, para ver se o processo, de fato, foi eficaz. Mas eu acho que é tudo uma questão de identificar a necessidade, né, obviamente uma conversa aí com indústrias, etc., mas eu acho um caminho muito possível, sim, até porque lá fora, em alguns lugares, isso já começou a ser desenhado, né. Perfeito, perfeito. Muito obrigada. Bom, pessoal, agora é a hora das perguntas. Quem tiver alguma pergunta, por favor, encaminhe aqui para a gente. Não precisem ficar tímidos. Até porque quando não tem é constrangedor, né? Você fala, putz. Bom. Essa pergunta é de uma super profissional, doutora Maria Tereza Destro, tá? E diz o seguinte: a atenuação de probióticos não pode desencadear a expressão de genes daninhos que não seriam expressos? Perfeito. É uma ótima pergunta. Primeiro, novamente, é uma honra estar respondendo uma pergunta sua. Pode sim, e tem estudos que já estão avaliando isso. Porque, quando eu faço atenuação, eu posso fazer por várias tecnologias e por vários meios. Então, tem os meios convencionais, temperatura, pressão osmótica, sabe? E tem os meios emergentes, aquecimento ômico, plasma frio. Então, estão estudando que, por exemplo, quando eu faço essa atenuação por meios convencionais, aquecimento, você pode expressar alguns genes, exatamente. Só que quando você faz essa atenuação, por exemplo, pela passagem de corrente elétrica, não se sabe ainda, né? E, obviamente, vai depender da cepa, das condições que você fez o tratamento, mas é uma preocupação, de fato, e já está sendo estudado. O que eu estou fazendo na USP é aplicar 3 tecnologias: UVC, aquecimento ômico e plasma frio, né? Que, na teoria, a gente tem uma tecnologia com gasto energético menor, uma energia limpa, e que a nossa preocupação também vai ser avaliar essa questão, se ele vai expressar ou não esses possíveis genes, né? Mas é super pertinente e, de fato, pode ser que aconteça sim. Tá bom? Obrigado pela pergunta. A outra pergunta... Mais devagar, tá? Pode deixar. Bom, agora a próxima pergunta do nosso querido colega José Aparecido, né? Ele, primeiro, parabeniza pela brilhante apresentação. Obrigado. Né? Claro. A pergunta é: temos visto um crescimento exponencial da produção de alimentos artesanais. Quais os desafios para o controle microbiológico no suporte a esse tipo de atividade tão relevante? Quais os desafios no controle microbiológico de alimentos artesanais? José Aparecido. É uma pergunta, José, que daria uma palestra, né? Bom, vamos lá. Eu vou tentar de forma mais resumida e, na minha visão, obviamente, e aqui tem outras pessoas que também poderiam dar essa resposta, né? Mas o primeiro de tudo é que a gente tem que entender primeiro que a demanda de alimentos funcionais é uma realidade, né? Então, é uma realidade e é um mercado que não volta, né? Ele existe e a tendência é que ele aumente. O que acontece, vamos pegar um exemplo do queijo, por exemplo, né? Quando eu falo de queijo, eu estou falando das NS labs, que são aquelas bactérias que estão presentes naturalmente no leite, que vão se manifestar ao longo da sua maturação.
Eu vejo como o primeiro grande desafio ter alguma forma de padronização desses produtos, o que não necessariamente é interessante para um produto artesanal, mas quando eu falo padronização, eu estou dizendo de padronização de processos e etapas que garantam que aquele produto seja seguro, por exemplo, né? Eu acho que, como segundo ponto muito importante, é entender, acima de tudo, que a produção artesanal ela tem particularidades que são totalmente diferentes de uma indústria. Então, quando você pensa em produção artesanal, você tem que entender que a estrutura ela é totalmente diferente, a demanda é diferente, né? Então, você precisa entender a particularidade de cada um, até para saber o que você vai ou não exigir e atuar em cima, em termos aí de vigilância e de fiscalização, por exemplo, né? Obviamente que também a gente precisa ter em mente que não é porque é artesanal que ele pode ser um produto não necessariamente seguro. Muito pelo contrário. O produto artesanal, tanto que existe aí o selo Arte, por exemplo, selo queijo artesanal, ele é artesanal para garantir para enaltecer características geográficas específicas de uma região. Então, muitas pessoas confundem, né? Não nós aqui, mas eu digo a grande população confunde artesanal com produto não seguro, necessariamente, ou com produto feito de qualquer jeito. Então, acho que como terceiro grande desafio é divulgar e emancipar esse conhecimento, de que um produto artesanal ele é artesanal por características específicas de produção, e não no termos... Exato, e não no termos de segurança. Então, às vezes, o cara vê uma banquinha lá de carne na rua sem refrigeração, ele fala, é um produto artesanal. Não é. Isso é um produto clandestino. O produto artesanal ele foi feito seguindo normas higiênico-sanitárias também, mas com foco totalmente diferente. Então, assim, tentando resumir essa resposta, eu coloco esses 3 pilares aí como principais desafios. Tá? Muito obrigado pela pergunta. Excelente. E nós temos uma última pergunta aqui, tá, pessoal? É da Márcia Panucci. Panucci, é assim que fala? É? Isso. Bom, a pergunta é a seguinte. Vamos ver se eu consigo... Não, não é isso. É porque é muita informação. Dentro das perspectivas das ciências sociais, comportamento humano, e como notoriamente você expressou, né, a importância desses temas em sua palestra, poderia compartilhar sua visão de como a academia vai promover, né, a formação técnica baseado nessas ciências? Perfeito. É outra que daria outra palestra. Bom, o que eu sempre falo, né, apesar de eu ter feito graduação, especialização, mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu sempre atuei também na indústria. Então, por exemplo, no meu doutorado, durante a pandemia, era um período que a gente ficou mais flexível, questão de bolsa e etc. Lá, e eu atuei algum tempo na indústria, por exemplo. O que eu vejo, primeiro de tudo, é o seguinte: a academia, né, as universidades e os centros de pesquisa, elas têm uma função primordial, na minha visão, né, de que tudo que é produzido lá dentro, em termos de ciência e de conhecimento, ele obrigatoriamente precisa chegar na sociedade, né? E eu, durante a minha experiência, eu enxergava, em alguns momentos, uma certa dificuldade para esse tipo de comunicação, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero destacar. Assim, o que é feito dentro da universidade, nem sempre ele de fato, ele chega ao objetivo final, na minha visão, tá? Que é a sociedade. Obviamente, não são todos os casos, né? Por exemplo, na USP a gente tem comissões de extensão que trabalham muito ativamente nisso. Mas, recapitulando lá a sua pergunta, sobre a importância social que a universidade tem nesse aspecto, né? Eu acho que, assim, a universidade ela tem, acima de tudo, uma capacidade de produzir conhecimentos muito inovadores, né, e formar pessoas
para um determinado objetivo. Então, eu acho que a junção desses dois conceitos, né, produção de conhecimento científico, técnico-científico e formação de pessoas, é fundamental para que se alcance esse objetivo, por exemplo. E quando eu digo formar pessoas, eu digo trazer discussões da sociedade e da indústria, por exemplo, para dentro da universidade, para que isso seja convertido em possíveis pontos de questionamento para desenvolvimento de novos projetos e ideias, né? Então, acho que talvez seja uma roda gigante, sabe? Seja fugiu a palavra agora, mas cada item depende do outro. Então, acho que talvez seja isso, trazer as demandas da sociedade para dentro da universidade, da indústria para dentro da universidade, e isso gera um conhecimento que se produz aí a formação de pessoas e de conhecimento para resolver esses problemas, né? Não sei se foi exatamente esse aspecto, mas até em cima disso, só reforçar de novo aqui que na USP a gente trabalha muito com essa preocupação de divulgar tudo que é feito dentro da universidade para a sociedade. E aproveito aqui meus últimos minutos, para não me estender, para divulgar novamente o nosso programa de pós-graduação, o FORC, o NUME, que a gente trabalha exatamente nisso que você falou, formação de pessoas para atender as demandas da sociedade, né? E estendo aí o convite a todo mundo novamente para, caso queiram conhecer o Laboratório de Microbiologia de Alimentos, a nossa faculdade, o nosso departamento, e para quem quiser fazer pós-graduação, meu contato está aqui. Estou disponível aí para conversar sobre alguns possíveis projetos, tá? Bom, eu espero que eu tenha conseguido responder. Se foram perguntas excelentes, que dariam certamente outra palestra. Obrigado pela participação de todos vocês. Nós que agradecemos a sua presença. Mais uma vez, parabéns.